Você sempre vai preferir a quantidade. Se você tiver problema de autoimagem. Mas se você entender o que é governo, se você entender o que é batalha, se você entender o que é jogo, o que é estratégia, você vai andar com menos gente. Porque quem não tem medo resolve o problema. Quem tem medo, Raimunda, essas pessoas fogem de problema. Quando Deus pega alguém no caminho, se Deus é um Deus de mover, Ele não pega ninguém parado. Deus não cria o mover. Deus abastece o mover. Deus empurra o mover. Você tem que saber disso. Fala com a sua boca assim: eu sou um mover nessa geração. Só que Deus não te tira do lugar. Se Deus tirasse do lugar, todo mundo que é cristão tinha saído. Só que como ninguém sai, não tem mover. Então o mover faz o quê? O Senhor, Ele patrocina quem se move. – 98% do mundo tem medo severo. Quando você tira esse negócio da pessoa, a pessoa ela tem um tesão pela vida. Ela começa a ter um tesão pela vida tão grande que ninguém acredita. As pessoas ficam indignadas. Porque uma pessoa destemida, anota o código assim, ó. Como parar alguém que não tem medo? Anota esse código. Como parar alguém que não tem medo? Essa é a pergunta. Como que para alguém? Como que detém alguém? Como que vence alguém que não tem medo? O diabo tentou fazer isso com Jesus, mas ele não tinha medo. Quando você vai enfrentar alguém que não tem medo, acontece o quê? Davi era um cara assustador, ele ia para a guerra, não tinha um pingo de medo de voltar morto. Quando você vê esses homens e essas mulheres, como a rainha Esther, não tem medo porque confiam no Senhor, já era. É muito interessante quando alguém fala que ama o Senhor, fala que é cristão e é carregado de medo. Não faz sentido. Se dependesse de mim, eu fosse controlar isso. O cristianismo não tem controle, você tem que saber. Mas se eu fosse controlar o cristianismo, eu só ia deixar validar o cristão se ele tirasse o medo de dentro dele. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, e quem não tem medo cai para dentro com tudo, joga todas as fichas. Né, comando? Mas quem tem medo não. Quem tem medo é cheio de reserva. Quem tem medo é cheio de passo para trás assim, ó. E aí Gideão faz o seguinte: Gideão pede a ajuda do Senhor. O Senhor fala: quer mesmo me ajuda? Então, eu não sei se você sabe, você vai anotar aí. Toda vez que você pedir a ajuda do Senhor, você está arrumando um problema para você. É o problema de se você vai se sentir impotente para conhecer a potência dele. Essa potência do braço dele, não do seu suor. O seu suor tem um negócio interessante. Você soa quando muda a temperatura do seu corpo. Se você está parado, dificilmente você soa. Mas mudou a temperatura, começa a suar. As glândulas lacrimais, que é o suor dos olhos, só acontece quando tem alta de temperatura, ou na alegria ou na tristeza. Quando você está normal também, você não chora, você não soa pelos olhos. Isso tudo sobre o esforço humano é muito bom. Mas eu posso te falar, é 1% daquilo que você vai viver se você quiser governar e se você quiser de fato ser um general do reino. O esforço próprio é só para começar as coisas. Eu quero que você anote isso. O esforço próprio é para começar. Como eu já disse outrora, a graça de Deus não decola jato, mas empurra jato, empurra avião. Quando Deus pega alguém no caminho, se Deus é um Deus de mover, Ele não pega ninguém parado. Deus não cria o mover. Deus abastece o mover. Deus empurra o mover. Você tem que saber disso. Fala com a sua boca assim: eu sou um mover nessa geração. Só que Deus não te tira do lugar. Se Deus tirasse do lugar, todo mundo que é cristão tinha saído. Só que como ninguém sai, não tem mover. Então o mover faz o quê? O Senhor, Ele patrocina quem se move. Então o seu esforço inicial é de sair. Põe isso na sua cabeça. O que você precisa inicialmente é só sair. A melhor coisa que acontece aqui, em Juízes 7, é o Senhor falando assim: bora selecionar as pessoas. A reclamação era o seguinte: 130 e poucos mil dos midianitas, amalequitas e o povo que andava com Gideão era 30 e poucos mil, 32.
Senhor, nós precisamos de ajuda. Então o Senhor falou o seguinte: não é na capacidade, não é na quantidade. Aí o Senhor vira para ele e fala: vamos fazer o seguinte, bora excluir alguns. Quando eu falo para as pessoas assim, escolha as pessoas que você vai andar. Você acha que mais vale você andar com 20 pessoas que falam que te amam, mas são medrosas? Ou andar com 2 que são corajosas, nem te amam tanto assim, mas elas estão prontas para o crescimento, estão disponíveis para te ajudar, não te amam tanto assim? O que você prefere? Você sempre vai preferir a quantidade, se você tiver problema de autoimagem. Mas se você entender o que é governo, se você entender o que é batalha, se você entender o que é jogo, o que é estratégia, você vai andar com menos gente. Porque quem não tem medo resolve problema. Quem tem medo, Raimunda, essas pessoas fogem de problema. Essa história para mim é encantadora, porque os que têm medo, eles não chegam no final de nada. Os que têm medo, quando chega alguém novo nos grupos, essa pessoa, ela fica com ciúme. Porque se ela for livre e governante, o que ela quer é dar espaço para todo mundo, porque se todo mundo cresce, todo mundo avança juntos. Mas a pessoa que tem medo, ela não deixa ninguém bom crescer perto dela. Como eu vi pessoas na vida, o tempo todo, com medo. Como eu vi todos os tempos, esses últimos 15 anos, pessoas deixando de governar tudo, porque tinha uma semente do inferno dentro dela. O medo. Se 98% das pessoas no mundo possuem medo severo, e os outros 2, quem são eles? Os governadores da terra. E a pior parte de todas é que esses governadores, a maior parte deles não são os filhos. Não são os filhos do reino. Mas como o Senhor criou os princípios de forma universal para todo mundo, o que vai acontecer? Vai usufruir. Ele vai poder ser titular desse direito, ele vai poder assumir isso. Quem não tem medo resolve o problema. Quando você tem medo, você corre disso. O que adianta ter muita gente envolvida e não ter valente de verdade? Quando Davi selecionou os valentes, ele pegou gente cheia de pitimba, cheia de problema emocional. Mas sabe o que era o problema dos caras? Eles podem até ser ruins, mas eram destemidos. Quando você pega gente destemida, é terrível. Elas avançam, mesmo na sua incapacidade. O que é o grande lance? Antes de comprar um curso, antes de fazer uma faculdade, antes de fazer qualquer coisa, trabalhe com medo e ir embora. O medo é uma semente. Se eu fosse você, eu anotaria isso. O medo é uma semente. Ela é uma semente que as pessoas carregam no bolso, e elas têm muito. E elas precisam de esvaziar esses bolsos o tempo inteiro. E elas transmitem o medo na fala. Elas transmitem o medo na fala. Por que elas fazem isso? Elas estão com raiva de você? Elas não querem te ver brilhar? Não, elas querem te ver validando o que elas carregam. Porque se você for destemido, você vai expor as pessoas. Presta atenção no que eu estou te falando. Quando você é destemido, você faz uma coisa no grupo que você convive. Você tira a roupa das pessoas. Elas se sentem nus. Elas se sentem nuas. Elas veem isso e falam: peraí, só um pouquinho, tem alguma coisa errada. Você era do meu nível e agora você virou um combatente, agora você virou um general. Aí o que acontece? Se você era do meu nível e você cresceu, você arrancou minhas vestes. Por que as pessoas continuam então patrocinando o medo? As pessoas patrocinam o medo para ninguém ter liberdade, para ninguém ficar leve, para ninguém ganhar aerodinâmica de crescimento. Porque se crescer, vai expor todo mundo.